Olá, alunos, tudo bem? Você está bem? A professora Juliana está aqui para mais uma aula para a gente se divertir um pouquinho mais com a matemática. É sim, matemática também é diversão, viu? Vem comigo! Antes de tudo, o que nós não podemos esquecer, o que não pode calar, o que não pode ficar para trás, são os nossos lembretes. Lá vai a gente de novo, né? Então vai lá no Classroom, registra a sua frequência, coloca lá, faz a sua atividade para ficar tudo ok. E se você está vendo pela TV, não esqueça de separar o teu material com nome, número, turma, tudo bem organizadinho para você entregar na escola no dia marcado, ok? Lembretes dados, vamos para a nossa aula? O que nós vamos trabalhar? Na última aula, vocês viram sobre medidas em estatística, lembram disso? Mediana, moda e por aí vai, né? Hoje, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com um conceito que eu acho muito legal, que é o conceito de área. Nós vamos trabalhar um pouquinho situações, problemas envolvendo a área de polígonos. Nós dividimos em duas partes, tá? Então, nós vamos devagar para que a gente possa entender e compreender bem esse conceito que é tão importante e tem muita aplicação na sua vida. Você vai fazer qualquer coisa, quando você for adulto lá, construir sua casa, comprar piso, comprar carpê, comprar forro, é tudo área e você precisa saber determinar essas medidas, ok? Vamos lá? Então, primeiro, o que é a área? Vamos retomar. A área é um conceito matemático que pode ser definido como quantidade de espaço bidimensional. Então, são duas dimensões, ok? É como se fosse o espaço que coubesse na planta da carteira, na folha de papel, certo? Ou seja, da superfície. Existem várias unidades de área, várias, sendo a mais utilizada 1 metro quadrado. Tá lembrando? Tá, né? E os seus múltiplos e submúltiplos, então vamos ver alguns. Nós temos o metro, que é a unidade básica, o metro quadrado. Nós também temos uma unidade abaixo, né, que seria o submúltiplo, que é centímetro quadrado, também é bastante usado quando você quer delimitar medidas um pouco menores. Nós temos o milímetro quadrado, que é menor ainda, bem pequenininho, mas também é bem importante. E temos um múltiplo, ou seja, um maior que o metro quadrado, que é o quilômetro quadrado. Então, são várias unidades, sendo o metro a básica, mas essas outras aparecem bastante, ok? Deu para lembrar? Vamos para o nosso primeiro exemplo? Eu vou ler com vocês e vou deixar um tempo para você tentar fazer sozinho, ok? Aí você pega o caderno aí, pega o lápis, tenta fazer e depois eu volto com a explicação. Vamos ver o que diz. Uma piscina quadrada de lado 4 metros foi construída num terreno retangular conforme o desenho. Então, nós temos um desenho aqui de um terreno de 12 metros por 6 metros. E a piscina está ali, ó, quadrada, 4 por 4. Lembra o que é quadrado, né? Uma figura com 4 lados e os 4 lados têm a mesma medida. E os 4 ângulos também de 90 graus. Então, o que ele quer saber? Ó, o proprietário deseja gramar todo o terreno em torno da piscina. Ele quer plantar grama para ficar bem bonito. Aí a pergunta é, quantos metros quadrados de grama serão necessários? Então, dá uma pensadinha aí e eu já volto com você.
Conseguiu fazer essa conta? Ela é bem tranquila, né? Ou não? Vamos pensar no desenho, gente. Quando você tem um desenho básico, uma figura que você já conhece, por exemplo, um retângulo, você vai direto e calcula base vezes a medida da altura. Ou se você tem um quadrado, também. Ou um losango, um trapézio, um triângulo. São figuras que nós já sabemos a fórmula da área, já sabemos como determinar. Acontece que aqui ele quer saber a área da grama. Se você olhar para o desenho, o espaço da grama é como se fosse um L. Né? Vamos olhar para o desenho aqui, ó. Como se fosse um L ao contrário, assim. Então, ela é uma figura diferente do que a gente está acostumado. Então, não tem como você olhar para esse exercício e fazer uma conta e determinar o resultado e já sair. Por quê? Porque não é uma figura, digamos, normal. Então, nós temos que usar alguma estratégia, ok? Eu não sei calcular a área de um L, uma figura que é um L. Não sei. Mas eu sei calcular a área de retângulo e eu sei calcular a área de quadrado. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos determinar a área total do retângulo, mas não é isso que eu quero, professora. Mas daí você tira o que você não quer. Tirar é uma conta de menos, uma subtração. Então, nós podemos fazer assim, calcular a área total do retângulo e tirar a área da piscina. O que sobra é a área da grama, que é essa figura diferente, que é esse L. Vamos ver então como é que resolve? Ó, a área total do terreno é 12 vezes 6, a medida da base vezes a medida da altura, ou comprimento vezes largura, ou apenas lembrar que é a multiplicação das duas dimensões, tá bom? Então, 12 vezes 6, 72 metros quadrados é a área total desse terreno. Mas eu não quero a piscina, afinal, não vai colocar grama na piscina. Então, tira a área da piscina. A piscina é um quadrado lá, ó. Quadrado é 4 por 4, 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Então, a área que eu quero da grama será 72 menos a parte que eu não quero, o 16, que vai dar 56 metros quadrados, ok? Você marcou a resposta certa? Em letra B. Você tinha feito isso? Muito bem. Ah, professora, eu estava meio sem ideia. Então, ó, agora eu já te encaminhei uma possibilidade aí. Se você não sabe a área da figura que está sendo pedida, você pode calcular a área do total e ir tirando os pedaços que você não quer, ok? Vamos para o próximo? Aqui tem algumas estratégias, ó. Então, aqui eu coloquei as estratégias para a gente ter já na cabecinha da gente, porque a gente tem as fórmulas e às vezes se depara com uma figura que nós não conhecemos, porque é uma figura toda diferente, como esse L, por exemplo. Então, vamos lá. Ó. Quando trabalhamos com área, precisamos ter algumas estratégias em mente, tá? Primeira estratégia. Se a figura for certinha, ou seja, se ela tiver um nome, se ela for retângulo, quadrado, trapézio e por aí vai, nós utilizamos a sua fórmula para o cálculo da área. Assim, direto, tá? Então, ó, se for um losango, por exemplo, losango é essa figura, lembram dele? Para calcular a área do losango, eu multiplico as duas diagonais, o Dzão, lembram? Diagonal maior, vezes o Dzinho, que é a diagonal menor, e eu divido por 2. Essa é a fórmula da área do losango. Se for o retângulo ou o quadrado, é mais fácil de todos, né? Base vezes altura. Se for o trapézio é essa figurinha aqui, essa roxa aqui, última. Então, como é que você determina a área dela? A base maior, que no meu exemplo ali está embaixo, essa medida aqui, mais a base menor, que está lá em cima, vezes a altura, lembrando que a altura não é a medida do lado, o lado é inclinadinho. A altura é a distância de cima até embaixo, descendo reto, certo? Não é inclinado. Então, vezes a altura dividido por 2. Então, algumas fórmulas são diferentes. Mas se você tem a figura, é só pegar a fórmula e aplicar, ok? Mas e se eu não tiver? Se a figura não for certinha? Nós utilizamos a decomposição da figura para cálculo da área. O que é isso, professora? Você vai picar a figura, você vai particionar, você vai repartir em pedaços que você conhece.
Então, ó, repartimos a figura inicial em figuras menores que sabemos determinar a área. Depois somamos todos os valores de área para obter a área final. Então, você reparticiona tudo, calcula a área dos pedaços e no final você soma tudo. Como esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é um outro L, né? Um L, digamos, mais parecido com a letra mesmo. Então, se você particionar aqui onde eu fiz, é uma forma de repartir. Você poderia repartir aqui também, ó, na horizontal, ok? Tem várias formas, você tem que ver as medidas que o exercício te dá. Então, no caso aqui, eu teria a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2. Aí você calcula as duas separadamente e soma tudo no final. Olha como fica mais fácil a ideia de calcular a área, hein? Guarda isso, ó, fica a dica da prof aí, ó. Vamos para o exercício 1. Ó, agora eu coloquei uma figura que não é certinha. Ela não é, tipo um sinal de mais gigante, certo? Então a pergunta é, qual é a área total de um jardim com essas medidas? Sabendo que em cada canto, olha aqui, em cada canto, possui uma entrada em formato de quadrado, de 2 metros de lado. Então esse jardim é nesse formato, desse sinal de mais gigante. E agora? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto.
Conseguiu? Pensou numa estratégia? Não é você pegar e começar a fazer a conta do nada, certo? Tem que pensar no que vai fazer. Então, nesse sinal de mais gigante, o que você pode fazer? Vamos olhar as medidas que eles nos forneceram? Então, olha aqui, ó. Ele não é um quadrado, tá? Ele é uma figura 10 de base por 12 de altura. Só que isso seria se fosse o retângulo inteiro fechado, ó. Mas eu tenho esses cantos aqui, ó, que foram retirados. E daí? O que dá para fazer? Você pode repartir a figura, ó. Repartir em vários retângulos e o retângulo central. É uma forma. Dá mais conta, mas é uma forma de você fazer. Ou então, você pode fazer assim que nem a Pro fez, ó. Você imagina o retângulo inteiro, certo? Porque calcular a área de retângulo é muito fácil. Base vezes altura. Você calculando a área total desse retângulo inteiro. E daí você não quer esses quadradinhos aqui no canto, ó. São quadrados, o exercício disse, né? Quadrados de 2 por 2. Então, você retira a área desses quadrados. O que sobra é a área verde, a área do jardim. Então, dá um pouco menos de conta do que se você picar ela em 5 retângulos. Também dá. Se você pensou assim, que legal, você já está desenvolvendo estratégias para resolver. E é válida, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A área total é 10 vezes 12. 10 vezes 12, 120 metros quadrados. Mas eu preciso tirar os 4 cantos. Então, cada cantinho é 2 por 2. Ele disse que são quadrados, né? Então, 2 por 2. 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Então, 4 metros quadrados em cada cantinho. São 4 cantos. Então, 4 vezes 4, 16 metros quadrados de área nos cantinhos, que nós não queremos. Nós queremos o que vai sobrar, ok? Então, o que você faz? Você pega a área total, que era 120 metros quadrados, e retira a área que você não quer, que são esses cantos, que acabamos de determinar que é 16 metros quadrados. Então, vai sobrar 104 metros quadrados. Olha lá, ó, letra C. Acertou? Você particionou e chegou no mesmo resultado? Então, se você particionar essa figura em 5 retângulos, os pedaços, né, e o central, você vai ter 5 áreas para somar. E também vai chegar no mesmo resultado, que é 104 metros quadrados. Beleza? Vamos para o próximo? O próximo é esse exemplo aqui, ó. Carlos deseja colocar piso na área representada abaixo. Então, pode ver que, de novo, não é uma figura certinha. Ó, ele tem uma ponta aqui, ó. De novo, é tipo um L. Nós estamos usando o L, rotacionando ele de vários lados, né? Então, o que ele quer fazer? Ele escolheu um piso que é vendido em caixas de 6 metros quadrados. Então, os pisos, eles vêm em caixas. Dependendo do tamanho, a caixa é de 4 metros quadrados, dependendo do tamanho de 5, de 6. Tem aqueles porcelanato grande que é 1 por 1, que é uma peça, 1 metro quadrado. Então, essa aqui são caixas de 6 metros quadrados. Então, a pergunta é, logo, quantas caixas no mínimo serão necessárias ele comprar para colocar piso em toda essa área? Pensa aí que eu já volto.
Conseguiu pensar nesse? Claro que conseguiu, né? Você é muito inteligente e eu já te dei algumas ferramentas para te auxiliar nisso. Então, eu quero calcular a área desse piso. Eu preciso dessa área para saber quantas caixas de piso ele precisa comprar, tá? Então, repare que são dois momentos. O primeiro, você precisa calcular essa área, precisa saber quanto de piso precisa ser comprado. E num segundo momento, distribuir essa área nas caixas que são de 6 metros quadrados. Então tem que ter esse passo a passo na cabeça da gente, porque senão você calcula a área e acha que acabou o exercício. Então uma dica sempre é, volte e leia a pergunta, tá bom? Para ver se o que você fez é coerente com a pergunta ou se de repente está faltando um detalhe. E às vezes é esse detalhe que a gente erra e é uma coisa que você sabia fazer, mas por falta de voltar e ler, ficou daí, né? Então vamos lá calcular? Então a área, como que a gente calcula essa área, gente? Você pode repartir a figura. Aqui tem até um tracejado aqui, ó, para te ajudar. Então eu tenho o retângulo superior e o inferior para determinar a área. Então vamos lá. Eu gosto de chamar, certo? Tudo na nossa vida tem um nome. Os objetos têm nome, você tem o seu nome próprio. Então aqui também, para a gente não se confundir. Então o retângulo superior eu chamei de A1, área 1, e o retângulo inferior eu chamei de área 2, para não dar confusão, tá bom? Então a área 1. A área 1 é um retângulo de cima, lá, ó, 12 de base. A base pode estar embaixo ou lá em cima, gente, é a mesma medida, certo? Vezes a altura. A altura, todo esse lado aqui é 12. Lembra que tem que tirar aquele 4 dali, né? Porque eu só quero o retângulo superior. Então, 12 menos 4, 8 de altura desse retângulo. Então, vai ficar 18 vezes 8, 144 metros quadrados, o retângulo maior, o retângulo 1, certo? E o retângulo 2? O retângulo 2, ele tem 4 de altura, está bem especificado ali, e a base dele que não está escrita. Então, olha no desenho, a base do grande lá em cima é 18. Esse pedaço que eu não quero é 12. Então, quando ele te dá uma informação que você não quer, você tira. Tirar é a quantia de menos. Então, 18 tira 12, sobra 6. Então, eu tenho um retângulo pequeno de 6 por 4. 6 vezes 4 dá 24 metros quadrados. Eu quero a área de tudo. Então, não pode esquecer de juntar, de somar. Então, somando 144 com o 24, vai dar 168 metros quadrados. Beleza, descobrimos a área total desse piso. Agora eu preciso saber quantas caixas vão ser compradas. Em cada caixa cabe 6 metros quadrados. Então, o que eu preciso fazer? Distribuir toda essa área que eu tenho de piso nessas caixas de 6 metros quadrados. Quando você vai distribuir alguma coisa, você está dividindo. Olha que legal, quando você entende o português, você já entende a conta que tem que fazer. Então, você vai distribuir nas caixas, vai dividir. Então, cada caixa tem 6 metros quadrados, então nós dividimos 168 por 6, que vai dar certinho 28 caixas, ok? Claro que na prática teria que comprar um pouquinho a mais, tá? Porque sempre tem os recortes, sempre tem um detalhe, às vezes quebra, mas isso é na prática, ok? Exatamente, se ninguém quebrasse nada, se desse tudo certinho, 28 caixas seriam suficientes, ok? Beleza? Entendeu? Tranquilo, né? Vamos para o próximo? O próximo tem a nossa bandeira, linda e maravilhosa. Um detalhe, você já desenhou a bandeira? Com as proporções bonitinhas? Olha, ó, esse é um grande desafio. Não de qualquer jeito, com as proporções. Ó, desafio lançado aí. Se você fizer, depois me conta. Então vamos lá. A bandeira nacional brasileira foi confeccionada com as seguintes dimensões: 2 metros por 1,40 m, ou 1,4 metros, ok? Sabendo que os 4 vértices do losango são equidistantes da borda... Ai, meu Deus, professora, já não entendi nada. Respira, lê devagar e associa com o desenho. Sabendo que os 4 vértices do losango... Localiza quem são eles no desenho. Vértices são as pontinhas, certo? Então, olha aqui, ó. Os 4 vértices do losango
eles são equidistantes da borda. Equidistantes significa que tem a mesma distância. Então, olha aqui, ó, mesma distância da borda aqui, ó, na beiradinha, ok? E estão a 17 centímetros dela. Então, aqui tem 17 centímetros, aqui também, e esse pedaço também. Então, a pergunta é, calcule a área que ocupa a parte verde, que é visível nessa bandeira, em metros quadrados. Ou seja, essa parte verde aqui, ó, qual é a área? E daí, que estratégia você vai usar? Pensa um pouquinho e nós já conversamos. Vamos fazer isso aqui. Vamos pensar juntos nesse exercício que é um pouquinho mais delicadinho. Ó, para determinarmos a área da parte verde, precisamos retirar do retângulo a área do losango. Lembra aquela história? Se eu não sei calcular aquela figura verde esquisita, a área, então eu calculo o total
e vou tirando o que eu não quero. É o losango que eu não quero. Então, o losango está a 17 centímetros de cada borda. Ou seja, para calcular a área do losango, eu preciso das duas diagonais, certo? As diagonais, se você olhar o desenho aqui, ó, por exemplo, essa diagonal menor aqui, ó, é a medida do lado, que é 1,40 m, tirando as duas bordinhas ali, ó, tirando 17 centímetros que tem em cima e 17 que tem embaixo. Então, vai ficar 2 metros menos 17 centímetros de cima, menos 17 de baixo. No caso, esse 2 aqui, ó, pegou a diagonal maior, aqui, ó, na horizontal, ok? Só tem um pequeno detalhe aqui, nós precisamos fazer as transformações. Eu não posso misturar centímetro com metro na conta, que dá tudo errado, ok? Então, 17 centímetros é a mesma coisa que 0,17 metros, tá bom? Tem que lembrar disso, senão dá tudo errado, gente, tem que ser a mesma unidade. Então, ó, a diagonal maior é os 2 metros, tirando os dois pedaços de 17 centímetros, que é 0,17. Então, o losango, a diagonal maior, deu 1,66 metros. E a diagonal menor é a mesma coisa, 1,40 m, tirando os dois pedaços de 17 centímetros, que é 0,17 metros, ok? Então, deu 1,06 metros. Como que eu calculo a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Foi o que está feito aqui, ó. 1,66 vezes 1,06, eu digo ponto porque na calculadora você digita ponto se fizer, tá bom? Dividido por 2. Então, a área do losango vai dar essa área comprida aqui, ó, gente, esse número extenso com 4 casas depois da vírgula, mas é assim mesmo, 0,8798. Essa é a área do losango, nós não podemos esquecer, o que eu quero é a área verde. Então, o que eu preciso fazer? A área total, tiro a área do losango. Então, como é que vai ficar a área total? É 2 vezes 1,40 m. Então, a área total vai dar 2,8 metros quadrados. Tirando esse número grandão que deu, né? 4 casas depois da vírgula. Tirando esse número dessa área total, 0,8798, o que sobra é a área da parte verde. Então, a área da parte verde é 1,9202 metros, ok? Tranquilo? Calcula a área total e vai tirando o que você não quer. Vamos para o último? Ele diz assim, ó. Na figura está representada a planta baixa de um escritório que terá seu piso totalmente revestido de carpete. A quantidade de carpete necessária para executar o serviço será no mínimo igual a... Então, é para calcular a área. Vou dar um tempo para você pensar.
Conseguiu pensar nesse? Só voltando um pouquinho no anterior, lembra a área da parte verde da bandeira? É a área, tá? Então não pode esquecer que a unidade é metro quadrado. A professora fala muito rápido e acaba esquecendo desse detalhe que é bem importante, ok? Então sempre tem o 2, o quadrado, em cima da unidade. Vamos calcular essa área? Como que faz? Divide em pedaços, porque não é uma figura certinha, ok? Então vamos dividir ela em pedacinhos? Ó, na verdade já está dividido, né, gente? Já está fácil para você, ok? Eu tenho um retângulo lá em cima, tenho um triângulo ali no meio e tenho um quadrado ali embaixo. Basta calcular a área dessas 3 figuras e somar tudo, ok? Vamos fazer essa conta? O quadrado aqui embaixo, ó, 4 por 4 por 4. Então, 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Está tudo em metro, ó, então não precisa se preocupar com a unidade. O retângulo está lá na outra ponta, lá, ó, 4 por 2. Então, 4 vezes 3. Por que é 3? Porque eu tenho a porta, ok? A porta é 1 metro, então é 4 vezes 3, 12 metros quadrados. Cuidado com esse detalhe. E o triângulo? O triângulo está aqui no meio das duas, ó. A base, se você considerar essa medida, é 4, e daí a altura é 3, ok? Então, 4 vezes 3, 12. Metade de 12, 6 metros quadrados. Tendo a área das 3 figuras, o que a gente tem que fazer? Juntar tudo. Então, 16 mais 12 mais o 6, que é o triângulo. Então, somando, a área total desse escritório é 34 metros quadrados. Esse ficou fácil, né? Porque são figuras conhecidas, você só particiona, calcula a área de cada pedaço e soma tudo no final e tá tudo certo. Conseguiu? E aqui facilitou, né, gente? A unidade era tudo a mesma, não precisamos transformar nada, todos estavam em metros. Então, facilitou bastante, beleza? Então, o que trabalhamos hoje? Área, adoro trabalhar área, ok? Por trás dessa área, gente, estamos trabalhando várias situações da matemática ali, como o fato de você ter estratégias, o fato de você olhar e respirar antes de fazer um exercício, isso é extremamente necessário, tá bom? Matemática não é assim, olhou, já sabe a resposta e acabou, tá bom? Tem que pensar, tem que desenvolver a estratégia. E o que nós iremos trabalhar na próxima aula? A área de novo, porque a área é muito importante, ok? Tem muitos detalhezinhos diferentes, eu vou passar para vocês algumas estratégias também, vai ser bem interessante, ok? Então não esqueça de registrar sua frequência, não esqueça de registrar no caderno todas as suas dúvidas, perguntar para o professor e a gente se vê na próxima aula, beleza? Tchau!